vamos lá. Eu acho que agora nós chegamos à nossa última aula, né, nessa introdução da metodologia científica. Nós falamos desses diferentes fatores, né, dessas diferentes formas, né, diferentes tipos de pesquisa, falamos sobre os instrumentos, técnicas, diferentes tipos de delineamentos, metodologias, desenho da pesquisa, né, falamos sobre todas essas abordagens, né, utilizadas dentro da metodologia científica. E para essa última aula, né, eu queria conversar com vocês sobre os princípios éticos da pesquisa científica. É importante a gente destacar, né, esses diferentes métodos, que todos esses métodos que nós utilizamos dentro da nossa pesquisa, eles têm que ser utilizados e têm que ser escolhidos de forma ética. E o que é forma ética? É isso que a gente vai utilizar, que a gente vai observar hoje nessa aula, identificar essas situações de risco ético e aprender de alguma forma as boas práticas de condução de pesquisa. E por que a ética é importante? Tem 4 pontos principais, né, que são importantes eu destacar aqui com vocês. O primeiro é em relação à proteção dos participantes. Por que a ética, né, ela de alguma forma surgiu? Ela visa garantir, né, a segurança tanto física quanto emocional, psicológica dos participantes da sua pesquisa. Nenhuma pesquisa ela deve causar prejuízo àqueles que estão participando, tá? Então, e também nós temos que observar, porque toda pesquisa ela tem riscos e benefícios. Independente do tipo de pesquisa que você está fazendo, toda pesquisa ela vai ter essa definição de riscos e benefícios. Por isso é importante observar dentro da nossa ética, né, a proteção dos nossos participantes, para que nós consigamos garantir, né, observando esses riscos e benefícios, garantir a segurança daqueles que estão participando da nossa pesquisa. E além disso, né, além da proteção, também tem a questão da identificação dos nossos participantes. Eu vejo que algumas pesquisas elas tendem a descrever, por exemplo, o nome, colocar foto dos participantes, ou descrever a escola, o nome da escola em específico, às vezes até colocar o endereço da escola. E isso não é correto, isso não é ético, porque você está tornando o seu participante identificável, tá? E você tem que garantir a segurança. Porque a partir do momento que você faz uma conclusão, né, faz uma pesquisa, chega a uma conclusão, e aquela sua conclusão, né, foi baseada naqueles dados que vocês coletaram com a sua amostra. Se você torna a sua amostra de alguma forma identificável, você consegue fazer com que outros, né, que leiam o seu estudo, observem as conclusões, consigam apontar, né, esses participantes. E isso pode não ser legal, principalmente dependendo do tipo de pesquisa que vocês estão realizando. Então, por exemplo, se estamos identificando, fazendo uma avaliação até das dificuldades de aprendizagem dos alunos, né, e vocês de alguma forma tornam a sua amostra, né, que participou desse seu levantamento de dificuldade de aprendizagem, identificaram, você pode gerar uma situação de constrangimento para o seu participante. Então, é importante sempre ter uma ética no sentido de proteger realmente os participantes da sua amostra. Então, por exemplo, evitem de escrever nome, de escrever nome da escola, nome do participante, de escrever todas essas informações, que de alguma forma possam tornar a sua amostra identificável. Ah, professora, mas como é que eu vou, então, descrever a minha amostra se eu não posso dar esses detalhes específicos? Existem diversas formas que vocês podem descrever a sua amostra. Então, vocês podem, de alguma forma, descrever o contexto da escola. É uma escola urbana, uma escola rural. Estou dando esses exemplos porque estamos no ambiente de pesquisa educacional. Então, vocês podem descrever o tipo de escola, vocês podem descrever, por exemplo, acesso à mobilidade, né, da escola. Então, ela está no centro urbano, qual que é a distância desse centro urbano, tem acesso ao transporte público, como que os alunos de alguma forma se locomovem até essa escola, descrever a série, vocês podem descrever o contexto acadêmico desses alunos, mas como você não colocou nenhuma informação sobre, por exemplo, o nome da escola, o nome dos alunos, você descreveu a sua amostra sem torná-los identificáveis. Então, você está dando proteção aos seus participantes. Além disso, também tem a integridade científica, né? Então, a ética é extremamente importante para evitar, por exemplo, a falsificação,
plágio ou até a manipulação de dados, tá? Então, os resultados que você vai obter dentro da sua pesquisa, eles têm que ser resultados realmente da sua intervenção, e a sua análise também não pode ter esse risco de viés. Então, por isso que eu já venho falando ao longo dessas aulas todas, né, que a pesquisa ela realmente tem que ter todos esses passos, né, identificar tanto os benefícios quanto as limitações de diferentes metodologias que nós exploramos aqui nesse curso, para que se mantenha, né, se consiga ter essa integridade científica ao longo de toda a pesquisa, desde, né, da definição do nosso problema de pesquisa até a nossa análise de dados e conclusões dos nossos resultados. Além disso, a ética também é extremamente importante para a confiabilidade social. Então, para que a sociedade, de alguma forma, né, ela consiga confiar naquelas conclusões que nós conseguimos chegar, ou seja, que não houve, de certa forma, nenhuma manipulação, nem na escolha dos participantes e nem nas nossas conclusões a partir dos dados que nós levantamos. E, principalmente, para o cumprimento legal e institucional e respeito, né, às normas dos comitês de ética. Aqui no Brasil, a gente vai falar sobre esse comitê de ética em pesquisa, né, que é o CEP. Aqui no Brasil, isso é mundial. Toda pesquisa ela tem que passar por um CEP, tem que passar por um comitê de ética e pesquisa, para que você tenha uma avaliação por pares de toda a sua pesquisa, desde o seu problema de pesquisa, a sua amostra, os seus instrumentos, as suas técnicas, metodologia, potenciais análises, técnicas de análise de dados, enfim, toda a sua pesquisa, do começo ao fim, para que ela consiga ser avaliada por pares, né? E aí eles consigam identificar potenciais limitações, pontos que devem ser esclarecidos, né? Para que não haja um viés, né? Nenhuma manipulação, de certa forma, dentro da sua pesquisa, e a sua pesquisa, de fato, gere resultados que são confiáveis. E os princípios éticos fundamentais, né, elas têm implicações diretas, como eu já mencionei, no seu processo de amostragem e de coleta de dados. O primeiro é em relação à ponderação dos participantes. Então, como eu já mencionei anteriormente, dependendo da pesquisa que você for realizar, isso obviamente está diretamente relacionado à sua metodologia de pesquisa, é importante ponderar sobre os participantes que vocês estão incluindo na sua pesquisa. Então, quem são esses alunos? Pensando numa pesquisa educacional, quem são esses alunos? Por que eles foram, de certa forma, incluídos? Qual é o seu papel como pesquisador, a sua influência, a sua relação com esses alunos, de alguma forma, pode influenciar também, por exemplo, a participação deles na sua própria pesquisa, porque toda pesquisa ela tem que ser voluntária, tá? Você não pode dar nenhum prêmio ou reconhecimento pela participação, né, desse aluno ou dessa pessoa, né, dentro da sua pesquisa. Então, a pesquisa ela tem que ser voluntária. Então, também é importante observar essa questão da inclusão dos participantes. Então, essa pessoa que foi incluída, esse aluno ou aluna que foi incluída dentro da sua pesquisa, qual que é a sua relação com ele? Se você é o professor da turma que está realizando a pesquisa e de alguma forma solicitou que todos os alunos da sua turma participem dessa pesquisa, você deu a opção de não participar? Isso é importante. Há alguma consequência por não participar, já que é a sua turma, né? Você é o professor regente dessa turma. Então, você tem que fazer esses tipos de ponderações dentro da sua pesquisa. A segunda é em relação ao consentimento e anonimato. Como eu já mencionei, o anonimato é extremamente importante. Mas, além disso, a pessoa que vai participar da sua pesquisa, ela também tem que consentir. Tá? Existem diferentes tipos de consentimentos que eu já vou falar daqui a pouco dessa mesma aula. Mas a pessoa ela também tem que consentir para participar da sua pesquisa. Então, novamente, isso também está relacionado com a ponderação de participantes. Então, pensando no exemplo que eu dei anteriormente, de você ser o professor regente de uma turma e eu for realizar a sua pesquisa com a sua turma. E aí, qual seria, né, os alunos que não conseguem participar, como que você vai lidar com essas situações? Então é importante também ponderar sobre essas coisas, sobre esses dois aspectos, né, dentro da sua ética de pesquisa. A terceira é evitar a indução e a crítica, né? Então, quando você está fazendo a sua análise, né,
dos seus resultados, conduzindo a sua pesquisa como um todo, o pesquisador ele tem que adotar um papel neutro, né? Embora com as metodologias de alguma forma eles se permitam que o pesquisador ele seja um participante dentro da pesquisa, mas ainda assim, principalmente dentro da sua análise de dados, você tem que adotar um perfil mais neutro, para que você evite, né, a indução dos seus resultados. Então, eu concluí que o método A é melhor que o método B para aprendizagem de matemática, mas por exemplo, se eu sou o professor regente e que aplicou tanto o método A quanto o método B. Então, no método A, eu me dediquei muito mais do que no método B. Então, na verdade, talvez o seu resultado de que o método A é melhor que o B não seja em específico pelo método em si, mas pela forma, né, pela sua indução, a sua condução, né, da sua aula ali para os diferentes métodos, e que isso vai ter uma relação direta, né, na sua interpretação dos resultados. Então também é importante levar em consideração esses princípios éticos na sua condução da pesquisa. E por último, em relação à privacidade. Como eu mencionei, a privacidade era um ponto fundamental na ética. Os participantes eles participam de forma voluntária e anônima da sua pesquisa. Existem diferentes formas de você descrever a sua população, como eu já mencionei alguns exemplos aqui, sem dar nomes, né, de especificar nomes dos seus alunos, sem torná-los identificáveis. Então, você tem que garantir a privacidade dos seus participantes a todo momento da pesquisa. Então, tem algumas questões éticas, né, em diferentes tipos de pesquisa. Então, por exemplo, pensando na pesquisa qualitativa, a gente tem que ter um cuidado como uma pesquisa qualitativa ela tende a ter uma amostra um pouco menor, né, então acaba sendo de alguma forma ter um pouco mais de relação entre o pesquisador e aquele participante, né, da sua pesquisa. Pode tem que ter uma preocupação muito grande ali com o anonimato e com a interpretação subjetiva desses dados, né? Como eu falei, você tem que proteger o seu participante da pesquisa a todo momento. Então, pensando na pesquisa qualitativa, ao invés, você pode dar um apelido, né, para um outro nome para esse participante da sua pesquisa, e a interpretação dos seus dados, novamente, ela não pode ser subjetiva, ela tem que ser objetiva dentro da sua pesquisa. Então você tem que também fazer o risco de vieses, né, ao longo do seu desenho de pesquisa. O segundo, em relação à pesquisa quantitativa, seria em relação à honestidade dos dados, né? Então evitar a manipulação estatística dos dados. Então você apresentar de uma forma quando na verdade seria outra, ou você exagerar os resultados para que eles tenham muito mais impacto, né, dentro da apresentação dos seus resultados. Então pense, por exemplo, vou dar esse exemplo. Então você corta aqui. Corta isso aqui. Porque senão acaba me estendendo. Bom, a terceira, né, por exemplo, se a gente for pensar em uma pesquisa online ou com redes sociais, novamente, em relação à privacidade, uso de dados públicos versus o conhecimento explícito. Então, toda pesquisa ela tem que ter o consentimento explícito, né, dos seus participantes, independente do tipo de pesquisa que você for fazer. Então, uma pesquisa online ou de redes sociais, de certa forma, pode ser uma questão ética. E por último, né, pensando aqui no ambiente educacional, já que estamos numa rede municipal de ensino, a pesquisa com crianças ou grupos vulneráveis. Existem diferentes formas de se obter esse consentimento, mas trabalhando com esse grupo em específico, uma questão ética muito importante é obter o consentimento tanto do próprio aluno, né, do próprio menor, mas também dos seus responsáveis, para que eles também consigam ter conhecimento dessa pesquisa que está sendo realizada, conhecimento dos riscos e benefícios e o conhecimento de como esses dados coletados, né, do menor envolvido ali, ou da pessoa vulnerável, será utilizado, né, como isso será reportado, publicado e compartilhado com a comunidade científica, para que seja evitada a exploração de alguma forma desses alunos. E aqui no Brasil, né, o Comitê de Ética e Pesquisa, ele é centralizado, independente do tipo de pesquisa realizada, que é na Plataforma Brasil, que tem aqui o link nesse slide. Eu recomendo vocês, aqui nessa página inicial, vocês podem explorar bastante, ali tem todas as regras, tem diferentes documentos explicando como fazer a submissão. Então é uma portal, né, bem bacana de vocês. E dentro da Plataforma Brasil, né, dentro do Comitê de Ética em Pesquisa,
existem dois conceitos, né, dois documentos extremamente importantes que estão relacionados com o assentimento e o consentimento. O assentimento, ele é relacionado com um documento chamado TALE. TALE eu já vou explicar em breve, e o consentimento é com o TCLE. Então, TALE é o termo de assentimento livre esclarecido, e o TCLE é o termo de consentimento livre esclarecido. Tanto o consentimento quanto o consentimento, ambos visam descrever a permissão, né, que aquela pessoa, participante da sua pesquisa, deu para, né, participar de fato da sua pesquisa, né? Então está relacionado à permissão, né, e à autorização da sua participação. O assentimento, mas tem umas diferenças bem claras entre para quais grupos você vai aplicar o assentimento, quais grupos você vai aplicar o consentimento. Então, o termo de consentimento livre esclarecido, né, o TCLE, ele é um documento, né, que você tem todas as informações necessárias em linguagem clara e... Deixa eu voltar. Então, o TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, ele é um documento que tem todas as informações relevantes, né, e necessárias para o entendimento do seu estudo, quais são os riscos e benefícios, o que vai estar envolvido dentro do seu estudo, onde que isso será publicado, o que você vai você vai fazer, né, você pesquisador vai fazer com as informações coletadas, e principalmente uma linguagem clara, objetiva e de fácil entendimento para essa pessoa que vai assinar. E o termo de consentimento livre e esclarecido, pensando agora, por exemplo, no ambiente, né, aqui na rede municipal, que trabalhamos com menores ou jovens em grupos vulneráveis, o TCLE, ele é um documento que deve ser assinado tanto pelo próprio aluno, né, caso possível, mas principalmente pelo responsável, né, pelo pai, mãe ou pessoa responsável por aquele menor ou pessoa vulnerável. Tá? Então esse é o principal ponto, né, do TCLE. Ele tem que ser assim, quando estamos trabalhando com menores ou pessoas em grupos vulneráveis, você tem que ter a assinatura, né, de um responsável para dar de fato a permissão para que esse aluno menor ou, né, que esteja em um grupo vulnerável participe da sua pesquisa. E o termo de assentimento livre esclarecido, né, que é o TALE, que eu mencionei anteriormente, que está relacionado com o assentimento, esse é um documento muito parecido com o TCLE. Só que a grande diferença dele é que ele é voltado para o participante, não para o menor ou pessoa vulnerável, né? Então ele é escrito com uma linguagem ainda mais acessível, né? Para que esse participante da sua pesquisa consiga entender, né, o que a sua pesquisa de fato vai envolver. E esse documento de assentimento é o que os alunos, os menores, devem assinar. Então toda pesquisa, né, ela deve... Quando você está trabalhando com menores de idade ou pessoas vulneráveis, ela vai envolver esses dois documentos, que é o TCLE, para que o responsável consiga autorizar a participação desse aluno, né, desse menor, na sua pesquisa, e o segundo é o termo de assentimento. Então, TALE, para que esse menor, esse aluno, né, ele consiga, de alguma forma, te dar permissão, né, ou declarar que ele aceitou participar da sua pesquisa. E na internet vocês encontram diferentes exemplos, né, de como fazer o TALE, de como fazer o TCLE. Eu vou deixar 2 exemplos aqui para vocês, de alguma forma, consultarem, adaptarem a partir das pesquisas de vocês. 2 exemplos, né, que eu trouxe aqui para vocês. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa sobre o uso de celulares, né, no ambiente educacional, por exemplo. Então, a gente precisaria tanto do consentimento desses responsáveis, porque nós estaríamos, né, tendo acesso, né, a esses alunos, entrevistando eles sobre os seus diferentes hábitos, de alguma forma analisando as métricas, né, desse uso das redes sociais. Então entraríamos, né, em informações, né, muito específicas dos alunos. Então nesse caso é extremamente importante ter tanto o termo de assentimento, né, tanto o TALE, quanto o consentimento desses responsáveis, para que vocês consigam ter acesso a essas informações dos alunos.
Outro exemplo aqui, então, se a gente for pensar em projetos de produção de produtos, sejam eles repelentes, desinfetantes, sabão, por aí vai, que são comumente realizados dentro da escola. É uma questão ética que a gente tem que considerar, embora esses produtos desenvolvidos sejam extremamente relevantes para o contexto dos alunos, e até pensando numa questão ambiental, ainda assim, ele pode, de alguma forma, colocar esses alunos em risco durante esse processo, né, de produção, dependendo dos métodos utilizados para a produção desses produtos. Então, é importante, né, ter tanto o assentimento do próprio aluno, para que ele consiga entender o que será feito na pesquisa, quais são os riscos e benefícios e como esses dados, de alguma forma, serão utilizados. E para o responsável também, para que ele entenda de uma forma completa, ainda mais completa, né, tudo que é envolvido, né, dentro da sua pesquisa. Então aqui são 2 exemplos, né, de estudos que eu já vi sendo realizados dentro da rede municipal, que tem questões éticas, críticas envolvidas e que devem envolver tanto o TALE quanto o TCLE. Então eu queria deixar com vocês uma última atividade, né, que é uma análise de dilema, que o professor ele quer testar o desinfetante artesanal com os alunos sem avisar os pais que estão realizando essa pesquisa. E quais seriam os riscos éticos? Né? Então, eu deixo esse dilema para que vocês, de alguma forma, reflitam, né? Embora seja uma pesquisa que, de alguma forma, pareça simples, né? Sem muitos riscos, ainda assim, né? Ela tem questões éticas. Então, tentem pensar nesse exemplo, né? Quais seriam os riscos éticos envolvidos dentro da sua pesquisa. Eu queria mostrar para vocês também como é a Plataforma Brasil. Então, para vocês criarem uma conta, né, para enviar um trabalho para que seja avaliado pelo Comitê de Ética, vocês vão clicar aqui em Cadastre-se, tá? E clicar em Avançar. E aí preencher todos os dados, né, para que vocês consigam se cadastrar nessa Plataforma Brasil. É bem intuitivo, então não tem muita dificuldade, só clicando em avançar e, por fim, em salvar. No meu caso, eu já tenho uma conta, então eu vou voltar lá na página inicial, vou digitar no meu e-mail aqui e vou colocar a minha senha. E vou clicar em Login. Bom, uma vez que você tem a sua conta, essa é a página inicial, né, que vai aparecer na sua Plataforma Brasil. Então, você tem a aba de público, que é aquela página inicial, tem a aba do pesquisador e você também pode alterar os seus dados cadastrais. E eu já tenho alguns trabalhos submetidos, né, que é o que estão aparecendo aqui, mas eu queria mostrar para vocês como fazer uma nova submissão. Só que além disso, vocês também podem buscar projetos de pesquisa pelo título, pelo pesquisador responsável, pela palavra-chave. Então, vocês também conseguem realizar, né, pesquisas sobre outros projetos de pesquisa já aprovados. No nosso caso, vamos olhar aqui como realizar uma nova submissão. Então, cliquem em nova submissão, lá naquela página. Então, a primeira página que vai aparecer são essa daqui. Então, a primeira pergunta é: a pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participantes da pesquisa, individual, coletivo, de forma direta ou indireta, sua totalidade, parte dela, incluindo o manejo de informações ou materiais? No nosso caso, pensando na pesquisa educacional, sim, então cliquem em sim. Aqui vocês podem, o único modelo que tem disponível agora é o simplificado. Aqui tem os dados, né, do pesquisador principal, que no caso é vocês, e vocês também podem autorizar outras pessoas a auxiliar vocês a fazer o preenchimento desse projeto aqui na Plataforma Brasil. Então, se vocês clicarem em sim, é só incluir aqui a partir do CPF da pessoa, se for estrangeira, a partir do passaporte, e colocar o nome completo, clicar em pesquisar. Só que para incluir essas pessoas, eles também têm que ter conta na Plataforma Brasil. Então, todo assistente de pesquisa também tem que ter um cadastro prévio. E aí, clicar em pesquisar, e aí vai aparecer o nome desse pesquisador aqui, e aí vocês conseguem adicioná-lo, tá bom? No nosso caso aqui, eu não coloquei nenhum, porque estou preenchendo sozinha. Então, por isso eu cliquei aqui em não. Além disso, você também pode colocar a equipe de pesquisa, que são aquelas pessoas que estão relacionadas à sua pesquisa, mas não necessariamente vão auxiliar no preenchimento desse material, desse projeto aqui na Plataforma Brasil. Então, da mesma forma que foi para adicionar um assistente, é só clicar aqui em adicionar membro, digitar o CPF, pesquisar, vai aparecer o nome da pessoa e aí vocês conseguem selecionar. Vocês podem selecionar aqui a instituição proponente, no meu caso, como eu sou vinculada ao ENF, por isso que já está aparecendo aqui, mas isso daqui também está relacionado com os meus dados cadastrais, porque nos meus dados cadastrais eu preciso informar qual é a minha instituição proponente.
No meu caso, vou clicar aqui não ENF. Mas se não tiver uma instituição proponente, é só clicar aqui em sem proponente também, tá bom? Fica a critério de vocês. E aí é um estudo internacional, se for um estudo relacionado com outros países, clique em sim, se não for, só clicar em não e ir para a próxima. Nesse caso aqui, são temáticas que lidam com levantamento de materiais biológicos ou com populações indígenas, pesquisas genéticas, pesquisas com coordenação ou patrocínios originados fora do Brasil. Então, no meu caso aqui, não foi... não é relevante aqui para esse exemplo, né? Mas se for para o caso de vocês, é só selecionar a área temática especial que mais se aplique à sua pesquisa, tá bom? Mas vocês podem deixar esse campo em branco caso nenhum desses seja relevante para vocês. Isso daqui, né, tem que ser bem justificado para a classificação, né? Porque isso daqui é o que vai, por exemplo, dizer para qual comitê de ética a sua pesquisa será enviada, por exemplo. Esse é um exemplo da importância da análise temática. Mas se nenhum desses se encaixa em sua pesquisa, não tem problema, não precisa selecionar. O que você vai precisar selecionar, por exemplo, é a grande área de conhecimento, que utiliza a classificação do próprio CNPq. Sugiro vocês pesquisarem também qual seria relevante à sua pesquisa. Vou selecionar aqui Ciências Exatas e da Terra, porque eu sou da área da Física. E aqui você já tem que colocar, por exemplo, o título público da pesquisa e o título principal da pesquisa. Pode ser o mesmo, não necessariamente vai ser diferente, mas é porque às vezes o título pode ser muito grande. Então você ter um título público da pesquisa ou utilizar termos muito específicos. Então ter um título público da pesquisa facilita por conta da documentação que você tem que ter, que é o termo de consentimento e o termo de assentimento, dependendo da pesquisa que você está fazendo, que nós já vimos também na outra aula. Para colocar aqui para ser de fácil entendimento para esse participante, tá? Então, por isso que às vezes vocês podem ter o título público da pesquisa e o título principal da pesquisa. E percebam que esses espaços, eles têm número de caracteres específicos, tá? Tanto o público da pesquisa quanto o principal. Então, fica bem atento a isso. Eu vou colocar aqui só um texto genérico, só para que vocês consigam... de alguma forma, acompanhar aqui para a gente ver as outras sessões, tá bom? O contato público é o próprio pesquisador, é outro pesquisador. Isso daqui depende muito, porque às vezes o contato público tem que ser o orientador, por exemplo, da sua pesquisa. Não necessariamente o aluno que está fazendo a submissão na Plataforma Brasil, ou a pessoa que está fazendo a submissão na Plataforma Brasil. Então, se for sim, já vai aparecer todos os seus dados lá. Deixa eu só colocar aqui, Mulheres na Ciência, só como exemplo. E aqui vamos colocar Mulheres na Ciência. Ou se for não, é só clicar. Se você não for, né, o contato público da pesquisa, é só clicar em não e adicionar contato. E novamente utilizar o CPF aqui para colocar o contato da pessoa que será o principal. Então, se você clicar em si, já percebam aqui que apareceu todas as minhas informações. Eu vou te pedir só para você tapar o meu CPF, tá? Eu tapo, a informação assim eu vou tapar. Você tapar meu CPF e deixar só meu nome, Adriana, porque tá aparecendo meu nome completo. Na verdade, tá aparecendo minhas informações aqui, meu CPF, meu nome completo e meu telefone. Você apaga essas informações? Apago sim, apago sim. Você quer ver aqui o que é para apagar? Deixa eu ver. Aqui, ó. Apagar esse, aqui você deixa só... Aqui pode deixar meu nome completo, mas apagar esse e esse daqui, tá bom? Isso é seu nome então? Isso, só meu nome. Perfeito. E aí aqui embaixo já vai aparecer o contato científico, né, que é o contato principal. Então vamos para a próxima página. Opa, calma aí que eu já tenho um outro projeto desse título. Deixa eu só colocar um outro título aqui. Bom, como nós não temos, no meu caso aqui, não temos nenhuma
a nossa pesquisa não é relacionada à área da saúde, né? Então percebam que e não tem nenhuma área temática específica, então percebam que nem dá para preencher essa parte. Mas se vocês forem desenvolver alguma coisa relacionada à área da saúde, obviamente terão que preencher tudo isso daqui. Bom, mas o que é importante dessa página? É o desenho da pesquisa. Então, o desenho da pesquisa, ele é todo esse caminho metodológico que vocês utilizaram na sua pesquisa, tá bom? Então, aqui você vai informar toda a sua metodologia da pesquisa. Colocar o financiamento, vou botar só uma coisa genérica aqui. Obviamente, vocês têm que escrever mais, tá? Percebam que o limite para essa sessão são 4.000 caracteres. Eu coloquei isso daqui só para a gente conseguir avançar para as próximas sessões. Mas essa sessão, ela tem que ser o mais completa possível, tá bom? Então, tentem utilizar realmente esses 4.000 caracteres. Vocês podem adicionar o financiamento. Pode ser institucional principal, institucional secundário ou financiamento próprio, tá? E aí é só clicar em adicionar. As palavras-chave, lembrem novamente aqui na aula de artigo científico, nós falamos da importância dessas palavras-chave. Também é importante aqui, porque é o que vai dar um descritor, né, da sua pesquisa. Vamos botar aqui mulheres na ciência. Vamos à próxima página. E aí, aqui na página 4, é onde vocês vão detalhar realmente esse estudo completo. Então, tem um resumo, introdução, hipótese, objetivo primário, objetivo secundário, metodologia da pesquisa, critérios de inclusão, se aplica, critério de inclusão, se aplica, se não se aplica, é só clicar aqui no não se aplica. Os riscos e benefícios da sua pesquisa, metodologia de análise de dados, desfecho primário, desfecho secundário, isso aqui são os resultados esperados, tá, gente? O tamanho da amostra da sua pesquisa, data de quando essa pesquisa vai começar, né? E qual é o país de recrutamento. No nosso caso aqui, falando de pesquisa brasileira, seria somente o Brasil. Vou só colocar uma coisa genérica aqui para que nós consigamos avançar para a próxima página e consigamos visualizar, né, o que está sendo específico lá. Aqui tem que ser. E aí, quando vocês clicarem aqui em os países participantes, né, da pesquisa, então vocês podem selecionar dessa lista, caso seja uma pesquisa multicêntrica, e o número de participantes, e aí é só clicar em adicionar. No nosso caso aqui, eu coloquei 200 participantes. Vocês podem também deletar, né, essa opção, só clicar aqui na lixeirinha. E aí, clicando em próximo, vamos para outra página, que são de outras informações. Então, haverá uso de fontes secundárias, então dados demográficos, dados escolares, todos esses são o limite de 4.000 caracteres. Então, vocês vão informar aqui depois o número de indivíduos abordados pessoalmente, né? Como o meu número da amostra lá foi 200, assumindo que seja o mesmo número, eu coloquei aqui 200, mas novamente vai depender da pesquisa que estão desenvolvendo. Adicionar grupo, então quais são os grupos que participarão da sua pesquisa? Então, professores, vamos botar aí 20 professores. Então, vamos botar aqui aulas. Vocês também têm que descrever quais são as intervenções que serão realizadas com cada grupo específico, então clicar em adicionar. Se tiver algum aluno, então alunos, já que lá teve 20 indivíduos, eu vou colocar 180. Então, vou colocar aqui questionários. Adicionar. E vocês também podem editar, né? Clicando aqui na canetinha do lado, ou excluir clicando na lixeirinha. Multicêntrico se desenvolve em outras universidades dentro do Brasil, sim ou não, só clicar. Dispensa do TCLE, você vai dispensar o uso de termo de consentimento livre e esclarecido. No geral, não, você sempre vai utilizar, mas podem ter pesquisas que talvez não sejam relevantes, né? Seja lá por qual base de dados vocês estão utilizando, então realmente vai depender de cada pesquisa. Retenção de amostras para armazenamento em banco, sim ou não, incluir uma justificativa. Aqui também tem que adicionar o cronograma, tá? Quais são as datas, então a identificação das aulas. Vamos colocar algo genérico aqui, só para que nós consigamos avançar, né, dentro da pesquisa. Então, vou colocar para daqui 2 meses. Vamos ver, janeiro.
É importante vocês considerarem também nisso daqui o tempo, né, que leva para esse projeto ser avaliado pelo Comitê de Ética. Porque pode levar de 2 a 3 meses para que vocês tenham essa primeira avaliação. Então, considerem isso, né, no seu cronograma também. O orçamento do financiamento, né? Então, vamos botar aqui materiais didáticos. Então, se é custeio ou capital, se é bolsa, se são outras coisas, vamos botar aqui custeio, R$20. Adicionar. Outras informações, né, que vocês queiram colocar que não estavam nas sessões anteriores. E, por fim, a sua bibliografia. E aí, essas são todas as sessões, né, da Plataforma Brasil para vocês preencherem. Só que, além disso, também tem outra coisa. Vocês têm que imprimir essa folha de rosto. E nessa folha de rosto, terão algumas informações. Você também tapa informação desse daqui, tá? Porque aqui tá aparecendo todas as minhas informações mesmo, até meu endereço. E aí aqui nessa seção, vocês vão ver que aqui tem as primeiras informações, então o nome do projeto, número de participante, a área temática, a grande área, depois as informações do pesquisador responsável, a instituição proponente e o patrocinador principal, caso vocês tenham, também tem que ter a assinatura deles. No caso, como eu estou vinculada a uma instituição, né? Na verdade, poderia que a instituição também tem que assinar aqui, né? Ou só o pesquisador, vai depender da sua pesquisa, tá bom? Mas no geral, se você estiver vinculado, porque nesse projeto aqui eu coloquei que estava sem instituição proponente. Mas se tiver uma instituição proponente, tem que pegar a assinatura dessa instituição proponente também, tá bom? E o pesquisador, obviamente, tem que assinar isso daqui também. E se tiver algum agente de fomento, também tem que assinar essa folha de rosto da Plataforma Brasil. E aí vocês depois têm que anexar essa folha aqui antes de enviar isso para a Plataforma Brasil. Então esse é um dos documentos que são obrigatórios para anexar, né, dessa submissão. Outros arquivos que são obrigatórios. A brochura de pesquisa, que é um documento completo que vai ter todas essas informações que vocês colocaram aqui nesse formulário online. Vocês também têm que ter isso organizado em um documento, tá? Além disso, também é interessante vocês sempre colocarem o TCLE e o TALE, ou uma justificativa para a ausência desses documentos. E eu também sempre gosto de colocar nessa submissão inicial, eu coloco aqui como outros, os meus métodos de coleta de dados. Então, pensando na pesquisa educacional, sejam eles os questionários, roteiro de entrevista, roteiro de análise de observação, roteiro de área de campo, enfim, eu sempre gosto de colocar aqui também, porque isso também ajuda o avaliador do Comitê de Ética a entender o contexto da sua pesquisa, tá bom? E uma vez que você tenha todos esses documentos prontos, você vai clicar em próximo e vai enviar de fato esse projeto para ser enviado pelo Comitê de Ética. E quais são as fases, né, dessa avaliação do Comitê de Ética? Então, primeiramente, você vai passar por uma avaliação documental para avaliar se todos os documentos estão anexados, que são necessários, e depois isso vai ser avaliado para o Comitê de Ética, né, que são formados por outros pesquisadores de outras instituições, para que consigam avaliar o seu trabalho e se ele segue os princípios éticos da pesquisa que nós já falamos dessa aula também. E se todos os documentos estão em concordância com a Resolução Nacional dos Princípios Éticos. Bom, eu espero que essa demonstração aqui do que é a Plataforma Brasil, né, de todas as informações que ali estão presentes, que vocês consigam se sentir um pouco mais familiarizados, né, para submeter os projetos de vocês. É isso, muito obrigada.